Vamos começar, né? Enquanto o Caducha vai chegar, nós vamos começando. E boa noite, então, Irene, boa noite, Raoni, boa noite a todas e todos que estão acompanhando essa lives, né? Essa conversa ao vivo, né? Porque é uma conversa, assim, de maneira muito familiar, informal, e que nos encontra reunidos de forma virtual, não é? E pronto, então é muito importante a gente sentir que, apesar das distâncias, nós estamos em comunhão, desejosos também de comunicar para nos ajudar a viver melhor, entender melhor a realidade, entender melhor também a palavra de Deus. Pronto, mas eu vou continuar então tranquilamente entrando agora na temática da quarentena, né, na história do povo de Deus e na Bíblia, certo? É um tema muito interessante que nos leva a refletir seriamente sobre essa história que é a nossa própria história, né? E eu peguei alguns pontos que me parecem mais importantes. É claro que a maior quarentena e a mais conhecida é aquela do Êxodo, né, que o povo de Deus tem que fazer saindo da escravidão do Egito. Mas acho que é importante lembrar como antes do Êxodo houve outra quarentena mais muito importante também, e que é lembrada muitas vezes na história, né, na pré-história, que é tirada lá da narrativa do livro do Gênesis, com a história do dilúvio, né, que 40 dias e 40 noites cai a chuva. E aí parece que o mundo fica debaixo da água. E depois, outros 40 dias para Noé, depois de ter enviado a pomba, e a pomba ter voltado com um raminho de oliveira no bico, né? Então ele pode sair da arca e oferecer a Deus um sacrifício muito grande. Então, eu acho que essa primeira quarentena que está na Bíblia pode nos lembrar como é importante a questão da purificação. É importante que de vez em quando a gente faça uma análise de consciência e a gente retome a ideia de que com o nosso batismo nós fomos banhados na água, imergidos em Cristo e renascidos como novas criaturas. E é interessante que neste simbolismo, nesta simbologia, a história de Noé, né, continua depois do dilúvio, com Deus que coloca no céu o arco-íris, que é interpretado simbolicamente na Bíblia como o arco da aliança entre Deus e a humanidade. Deus vai se lembrar, assim, de que ele prometeu que nunca mais a humanidade será destruída, né? Então, é importante lembrar que a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade e do abandono por parte da humanidade, continua como um ponto central da nossa fé e da nossa vida. Deus é fiel, Deus está presente, Deus resgata o que é possível resgatar. Por isso que na arca Noé tinha colocado todos os animais, né, para que nada se perdesse, e as famílias dos filhos dele. Então, é muito interessante isso, né, porque não é a destruição, é a purificação, eu diria, daquilo que prepara para uma aliança universal, né? Isso é interessante porque desde já o escritor deste texto do livro da Gênesis tinha a percepção de que Deus, mesmo sendo Deus do povo de Israel, o Deus criador, o Javé, o Deus único,
ele tinha uma relação não somente com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. Isso é muito bonito, né? E nos dá um olhar e um respiro muito grande para compreender melhor a nossa fé. Então, portanto, aqui são duas quarentenas, diria. Uma, 40 dias e 40 noites em que a chuva cai. E a outra, Moisés vai ter que entender, esperar e ver como é possível enfrentar essa nova realidade. Então, passa 40 dias trancado ainda dentro da arca. Né? Se a gente vai ler o texto bíblico, que está nos capítulos 6, 7, 8 da Bíblia, do livro do Gênesis, vai ver como Noé fica lá dentro e abre a arca, as portas, só depois de 40 dias em que a chuva tinha acabado, né, de descer, etc. Então é interessante perceber como é necessário na vida da gente também passar por isso, né? Agora, a quarentena, como eu falava, mais forte, mais marcante do povo de Israel, é uma quarentena que dura 40 anos. Não é 40 dias, é 40 anos. O número 40, neste caso, na Bíblia, tem a simbologia de marcar uma geração. Portanto, a mudança de geração significa também mudança de mentalidade, mudança de perspectivas, mudança de compreensão da realidade, mudança sobre o conceito de como organizar e estruturar a sociedade em que nós vivemos. É por isso, então, que essa caminhada dura 40 anos, porque é uma aula que dura a vida toda. Nunca nós acabaremos de compreender a Deus e dizer agora sei tudo, sei quem é Deus, compreendo Deus. É a vida toda que esta escola nos leva a viajar por esse caminho de contínua descoberta e de contínua aproximação de um Deus que é escondido, mas que se faz presente, né? E o que é que esse 40 anos de deserto, portanto, ensinaram? Bom, antes de tudo, a primeira grande mudança de mentalidade que o povo de Israel teve que aprender é uma mudança estrutural da sociedade. É uma mudança sociopolítico-religiosa. Olha que coisa, hein? Talvez o nosso coronavírus nos ajude a compreender melhor o que é que significa se preparar para o pós-Covid-vírus, porque o mundo não será mais igual. Então, o povo de Israel tinha que sair do Egito tirando da cabeça a ideia da figura, da função, do poder do faraó, que era dono de tudo, que mandava em tudo, e todo mundo era praticamente escravo dele, para constituir uma sociedade diferente, uma sociedade onde cada pessoa tem o seu valor e cada pessoa podia participar e decidir. E é interessante ver que já no deserto, né, as coisas são decididas não de um para todos, mas com participação de assembleias, de conselhos, etc., etc., né? E, sobretudo, o critério da propriedade da terra, que era a fonte de alimento, de riqueza, de sustento dos povos daquela época. Não tinha indústria, né? Portanto, no Egito, a terra toda pertencia ao faraó, menos uma parte que pertencia aos sacerdotes. Na nova terra, no novo conceito de sociedade, a terra conquistada é repartida de forma proporcional e igualitária entre as tribos. E os sacerdotes devem viver da caridade do povo, porque a tribo de Levi não tinha terra, nesta primeira divisão das terras,
não é? E é interessante, então, esse conceito é muito profundo, viu? É muito profundo porque hoje quem não quer aceitar isso vai dizer, não, isso é comunismo. Ele se desqualifica assim as coisas que são de Deus, né? Mas a propriedade da terra era uma propriedade, digamos assim, comunitária, era uma propriedade muito mais parecida com a propriedade que os índios exercitam sobre a terra do que aquela que os fazendeiros ou o poder da agroindústria exercita sobre a terra hoje, aos nossos dias, não é? Então, é fundamental essa parte, porque a primeira grande revolução do conceito de propriedade da terra e, portanto, dos bens de produção não acontece com Marx. Marx é um judeu e é filho, portanto, do êxodo. Apesar de ele, não sei se era ou não era ateu, mas no coração dele e no DNA dele estava pulsando o livro do Êxodo como a raiz e o fundamento da história do seu povo. Isso é muito bonito, é muito importante, porque essa mudança é uma mudança que é um cataclisma, não é? Uma transformação profunda na face da terra da época, como é ainda hoje, porque não aconteceu ainda, e continuamente é uma briga muito grande. Todo ano aqui no Brasil está morrendo índio, está morrendo gente por causa da terra e da propriedade e da posse da terra, infelizmente, né? E às vezes são pessoas que vão na igreja todo domingo, fazem a comunhão e depois mandam matar poceiros e mandam matar índios, em nome da lei do direito da propriedade privada. Outro ponto que me parece importante, o povo de Israel, na quarentena do deserto, teve que aprender de não acumular. Quando chegou o maná, que o povo estava com fome, pediu pão, pediu carne, chegaram as codornizes, mas o maná tinha que ser recolhido proporcionalmente ao número de pessoas de cada família. E se alguém queria recolher mais, no lugar de uma jarra enchia duas, aquela parte que sobrava criava vermes e apodrecia. Que as riquezas que são acumuladas apodreçam na mão e nos cofres daqueles que só acumulam riqueza e poder nos dias de hoje. Porque isso é aquilo que o deserto e os 40 anos de deserto ensinaram para o povo de Israel, não é? E a partilha do poder. Aí nasce, de uma certa forma, os primeiros conceitos de democracia. Quando Jetro, o sogro de Moisés, vai encontrar Moisés no deserto, lembrando que ele tem mulher e filhos e fica lá com ele no deserto, depois dá um conselho. Moisés diz, você não vai poder aguentar. Você vai morrer porque esse povo toda hora precisa de você. E estabelece pessoas de boa reputação para te ajudar. E nasceram assim os primeiros, juízes, digamos assim, os primeiros ajudantes de Moisés, no capítulo 18 do livro do Êxodo. Aí nós podemos ver como Moisés tem o poder, porque tem o contato direto e quase exclusivo com Deus. Mas este poder é dividido, compartilhado com pessoas que são escolhidas, né, pela comunidade, como pessoas de confiança para poder exercitar este serviço, esse ministério. Então, a divisão, né, a partilha do poder é muito importante. E depois, dentro do caminho do deserto, a última coisa que é um pouco chocante, mas que nos diz como não é fácil compreender e aprender. Porque quando Moisés vai no Monte Sinai
para receber as tábuas da lei, ele fica lá em cima 40 dias. É uma quarentena. E quando retorna, o povo já estava festejando, dançando e cantando ao bezerro de ouro. Então, ele fica indignado, quebra as tábuas e faz uma coisa lá, né? Castigando aquele povo. E é importante ver como, então, as lições, quando são aprendidas, elas têm que ser digeridas e entrar profundamente na alma, no coração das pessoas, da comunidade e de um povo. Porque os mandamentos não são somente regras morais, são regras éticas e normas que defendem a vida e que faz dar um pulo em diante para a humanidade toda. Porque a partir das leis, como alguns reis da época já tinham feito, né? Significava passar da violência pura de que quem era o mais forte tinha razão a uma violência que devia ser controlada e se submeter à lei, e neste caso, à lei de Deus. Então, é importante que a gente veja como também esses 40 dias que o povo fica lá embaixo esperando o retorno de Moisés, é uma quarentena dolorosa às vezes, porque o povo se sentia abandonado, pensava Moisés não volta mais, o nosso chefe, né, não se esqueceu de nós, etc. Então o povo vai e se abandona. É importante lembrar como isso é um pecado grave por parte do povo, porque entrega a uma pessoa só a responsabilidade de tudo e não se faz compartícipe, né, desta corresponsabilidade da condução das coisas. Já naquele tempo, a história do povo de Israel nos ensina que não existe o salvador da pátria, né? Se é uma pessoa só, não faz muita coisa, tá certo? Então, eu estou continuando, vou para frente, porque assim vejo um pouco as outras, né? Tem uma outra quarentena que é muito lembrada e é importante no livro da Bíblia, e que é quando Elias, depois de ter mandado matar 350 sacerdotes, né, do ídolo, né, tem que fugir, porque senão a rainha queria fazer picadinho, né, do profeta Elias. Então Elias vai no rumo do Monte Horebe e passa, e a um certo ponto diz, me deixa morrer porque eu não sou melhor do que os outros. Mas lá conta essa narrativa que chega um anjo, né, os corvos lhe traziam comida, pão e água para beber. Então ele andou 40 dias e 40 noites para chegar até o Monte Horebe e lá se encontrar com Deus. Mas este texto é uma quarentena muito interessante, no primeiro livro dos Reis, né, capítulo 18, é um texto muito interessante. Por quê? Para que serve esta quarentena? Aqui agora é um discurso muito sério para nós cristãos. O que é que acontece com Elias? Elias tinha fugido e a ideia que ele tinha de Deus era era um Deus que mandava o fogo do céu, destruía, matava os inimigos, era vencedor e superior a tudo. E o que é que acontece nesta experiência de Elias? Ele entra numa gruta, e na entrada da gruta, a um certo ponto, depois de ter passado um fogo, o vento, o terremoto, passa uma brisa leve. E Deus estava nesta brisa leve. Vocês percebem, então, como é uma quarentena que modifica o quê? Modifica o conceito de Deus que Elias tinha na cabeça.
Ah, essa é uma questão muito séria, gente. Porque até hoje tem muita gente que acha que Deus é onipotente, que pode fazer tudo, que, portanto, não faz outra coisa a não ser rezar. Rezar é muito bom, faz bem. Mas Deus não faz aquilo que cabe a nós fazer. Aí que está a questão muito séria. Jesus nos mostrou que a onipotência de Deus não é para nos tirar daquilo que deve ser a nossa decisão, a nossa ação. Jesus Cristo se deixou matar. E não foi porque o Pai queria que Jesus morresse. A morte de Cristo foi planejada pelos três poderes juntos. O poder econômico, representado pelos saduceus, o poder religioso, representado pelos sumos sacerdotes, e o poder político, representado pelos romanos. Acho que esses três poderes existem ainda hoje, e se pudesse fazer picadinho do Papa Francisco, faria isso ainda amanhã. Muita gente gostaria de poder fazer isso, porque o Papa Francisco hoje, me deixem dizer, é um dos poucos, ou talvez o único estadista ou único profeta que no mundo tem coragem de levantar a voz, e não é só dentro da Igreja Católica. Ele fala ao mundo, e o mundo escuta. Nem sempre depois obedece e segue, mas pelo menos muita gente escuta. É isso Elias aprendeu fazendo essa quarentena, andando pelo deserto, sustentando pelo pão e pela água, e pensando que não servia mais para nada, que ele podia morrer e que Deus o tinha largado e abandonado porque Deus, com o seu poder, não fazia aquilo que Elias gostaria que Deus tivesse feito. E Deus se manifesta como o diferente, como aquele que usa o seu poder para servir e para, para amar. É o Deus, portanto, que nos preanuncia depois a misericórdia que se manifesta em Jesus, que vem para lavar os pés aos seus discípulos, e que diz: eu não vim para mandar, eu vim para servir. Então, essa quarentena do profeta Elias é fundamental para que a gente possa entender o que é que significa a quarentena para o povo de Deus na Bíblia. Mas importa também porque nós, hoje, temos que ter uma visão correta daquilo que Deus é, de como Ele age. Porque muitas vezes nós podemos ver Deus como aquele que nos resolve os problemas. E a gente transformou muitas vezes a Eucaristia, a ceia de Jesus, num rito vazio em que a gente vai, reza, come hóstia para se tornar mais santo, mas quando sai da igreja não é capaz de ver nem de longe a presença de Deus no irmão sofredor. E não pensa numa sociedade que se constitui a partir do modelo das primeiras comunidades cristãs, onde todo mundo tinha o necessário para viver. E tudo era distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Então, é fundamental isso. E essa quarentena não vai deixar as coisas assim como estão hoje. Também as igrejas vão ter que mudar. Só não mudam aquelas igrejas que só servem para arrecadar dinheiro e enrolar os abestados. Desculpem. Mas as igrejas também vão mudar. Porque muda o tipo de relação, muda o tipo de conceito de pastoral que nós temos, vai mudar muita coisa. E deve mudar o mundo, porque se não muda o mundo, se nós não vamos enfrentar o pós-pandemia, enfrentando o mundo de uma maneira diferente, nós estaremos assinando o decreto de morte das próximas gerações.
e dos povos indígenas desde já. Por isso é importante, não é? Enquanto a Irene não fala e não me interrompe, eu vou continuando, não é não? Tá certo. Vamos continuar, então. E vou passar agora a uma outra quarentena que todos nós conhecemos, ou pelo menos nós conhecemos falar, e os evangelhos nos falam no primeiro domingo de Quaresma, de todo ano, né, na liturgia católica, os 40 dias de Jesus no deserto. Aqui é uma coisa muito importante. Por que Jesus foi 40 dias no deserto? Depois do batismo, porque primeiro ele se fez batizar por João Batista e depois foi conduzido pelo Espírito no deserto. E lá ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo demônio. Por quê? O que isso significa? Aí que está um negócio muito sério. Jesus também tinha que pensar, rezar e descobrir que tipo de Messias ele devia ser e de que forma este Messias devia exercitar a sua missão. É por isso que as tentações que o demônio faz são todas tentações sobre a forma em que o Messias deveria agir. O demônio se apresenta como um amigo que quer facilitar as coisas para Jesus. Se jogue do templo, assim todo mundo vai te ver e vai acreditar logo que você é o Messias, né? Uma entrada fantástica, descendo assim, né? Ou senão, vamos em cima do monte para ver todas as riquezas do mundo. Quando você é dono do mundo, depois pode fazer um monte de coisas boas com o dinheiro que você tem. Mas o capital diz, não pode, porque tem que o capital estar sempre cada vez mais acumulando capital. Por isso que mesmo neste tempo de quarentena, os pobres perderam mais de 10% da própria renda, e aquelas 600 famílias mais ricas aqui no Brasil ganharam mais de 20% da sua riqueza, aumentando ainda mais, né? Então, o capital é uma forma de dar cada vez mais a quem tem, tirando de quem não tem. E aqui é importante ver como Jesus também tem que descobrir o caminho que tem que ser percorrido. Cada um de nós chega ao momento da sua própria vida que vai ter que se perguntar: que tipo de cristão eu sou? Como é que eu vou me comportar? De que forma eu vou viver a minha fé, a minha relação dentro da igreja e da comunidade, e de que forma eu contribuo para construir um mundo mais fraterno? Se a fé é uma fé viva, verdadeira, que nos faz pensar no mundo, né? Porque a ressurreição é o ponto final, mas a ressurreição começa a partir do momento que eu, com Cristo, venço a morte do pecado, do egoísmo e do desamor. Estou para terminar. Posso terminar já? O Caducha, né? Já vou terminando, então. A última quarentena que eu anotei aqui é quando Jesus morre e volta ao céu, né? E aí vai, então, deixando, se encontra por 40 dias junto com os discípulos, lhe explicando, ensinando tudo aquilo que eles não tinham entendido ainda, e ainda que eles vão demorar para entender. Até hoje nós demoramos para entender e talvez não entendemos tudo aquilo que Jesus queria dizer e queria fazer, né? Então, a quarentena da primeira comunidade cristã, que tem um tempo muito forte para os discípulos se encontrarem, estar reunidos e começar a pensar, refletir e rezar sobre o que significou a vida, a palavra, a presença, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E como, então, a primeira comunidade cristã devia ser testemunho de tudo isso. Essa é uma tarefa que, para nós, é importantíssima,
porque a igreja sempre é uma igreja que deve se converter. Como dizia o Santo Padre da igreja, a igreja é sempre reformanda, pecadora e, ao mesmo tempo, é uma pecadora que se converte, que se renova. E por isso, então, essa quarentena é uma quarentena que a gente ainda hoje tem que viver e experimentar. O padre José Soares diz o seguinte, Sartorel: não acumular, ponto forte, aprofundar mais. Gosto de relacionar este tema com o Salmo 48 e 49, aprofundar a questão do maná. Bom, antes de tudo, aquela questão de não acumular, né, da relação que faz com o Salmo 48, 49, é um salmo onde se fala claramente como a riqueza não é nada, né? Um salmo sapiencial, onde se faz a comparação entre o que o homem vale, se tem dinheiro ou não, etc. E o homem não pode comprar o seu resgate, nem pagar a Deus o seu preço. O resgate de sua vida é tão caro que seria sempre insuficiente. Claro, né? Porque o resgate do homem foi feito pelo amor e com o amor de Deus, né? E depois continua no versículo 13 dizendo: mas o homem com seu luxo não entende, é semelhante a um animal mudo, né? E assim caminham seguros de si mesmos e terminam contentes com sua sorte. Mas não temas quando o homem enriquece. Ao morrer, nada poderá levar e sua glória não descerá com ele, né? Então, eu acho que o Salmo sapiencial aqui já estava dando uma aula, digamos assim, para as jovens gerações da época, mostrando como a verdadeira riqueza não está em possuir, mas está em estar a serviço, né? Estar numa relação fraterna com as pessoas. E então não é a riqueza que dá a felicidade, não é a riqueza que dá o valor à pessoa, não é aquilo que possui que faz a pessoa, mas é aquilo que a pessoa é. Por isso que essas duas coisas são relacionadas muito seriamente com o não acúmulo do maná. O maná é um alimento que o povo experimenta no deserto. Começou a ser dado no deserto e terminou de cair o maná quando o povo chegou na Terra Prometida e começou a se instalar com as primeiras, digamos assim, os primeiros assentamentos dentro da terra de Canaã. E a partir daquele momento acabou, não veio mais o maná, porque acabou o tempo do deserto e está justamente dentro de uma nova situação que agora tem que construir, manter e defender, porque não é fácil. A gente sabe que depois isso tudo acabou de uma maneira diferente do esperado e do imaginado, né? Como o sonho que se desfaz, mas que é um sonho que continuamente tem que ser refeito, né? Agora tem alguém, não sei se foi o Nacélio, que perguntou se é possível hoje viver nessa situação, se é o Narciso, quem foi, né? Alguém perguntou se é possível viver isso de não acúmulo, de partilha, o Narciso, perfeito, né? Criar uma sociedade anti-acumulação de democracia participativa. Olha, Narciso é aqueles que podem escutar, né? Eu acho que tem duas coisas que são possíveis. Uma é que a gente tem que refletir muito, e hoje estão se refletindo muito sobre aquela palavra que algum tempo atrás andava de moda, aceleração. Agora não é mais desenvolvimento, aceleração. E a Greta, aquela menina lá da Suécia, né? E os índios, e a situação da poluição no mundo dizem desacelerização.
porque se a gente continua nesta linha, nós vamos destruir a Terra. Então, o problema, se é possível ou não, é um problema que contém a sua resposta mudando a pergunta. Nós queremos que a vida continue para as próximas gerações ou queremos destruir a Terra e criar assim a morte? E quem puder depois vai viver na Lua e no Marte. Você sabe que nestes dias da pandemia, os Estados Unidos lançaram um foguete em colaboração com uma empresa particular, gastando milhões e milhões de dólares somente para experimentar um foguete que deveria servir de ônibus espacial para os ricaços que, ao custo de 20, 30, 40 mil dólares, poderiam fazer uma viagemzinha no espaço para sentir como é. E para dizer, talvez, que a próxima Arca de Noé vai ser uma nave espacial, onde vai entrar só quem tem o dinheiro para poder pagar essa viagem, né? Então, é claro que não é tão fácil dar uma resposta a isso, Narciso, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar o que é que significa desacelerização, o que é que significa responder, por exemplo, a necessidade de 80 milhões de imigrantes que hoje existem no mundo, não é? E o que é que significa não privatizar, por exemplo, a água, a energia indispensável, não privatizar as coisas que devem ser o elemento base para as famílias, para a pessoa humana poder sobreviver, né? E aí que está a questão, né? Tempo atrás já os focolarinos, o movimento dos focolares na Itália e em outras partes do mundo tinha começado a viver, a provocar e a construir a economia solidária, né? A economia da fraternidade, onde o dono da empresa, da fábrica, partilhava junto com os seus operários e tomava as decisões políticas da empresa junto com os seus operários e partilhava o lucro junto com eles, né? E isso é uma experiência que em alguns lugares deu certo, em outros lugares não deu. Por quê? Porque a consciência também dos operários, dos trabalhadores, não é pura, não é. Todos nós temos os nossos pecados, então, no melhor dos sistemas pode ter gente que se deixa corromper. Como no meio dos maiores corruptos, você pode encontrar uma pessoa genuinamente honesta. Então, esta sociedade é possível? Eu diria que é um sonho que nós não podemos abandonar. Um sonho que se sonha só, nos diz Zé Vicente, é pura ilusão, mas um sonho que se sonha juntos é sinal de construção, né? De um futuro que vai se realizando. Então, eu acho que é importante isso. É uma sociedade possível? Eu acho que pela fé que nós temos, pela esperança que nós temos, é impossível de um ponto de vista humano. Mas se a gente se junta, se a gente acredita, talvez não nesta geração, mas vai ser possível sim. E é o sonho que deve marcar o nosso horizonte para continuar a caminhar e esperar como humanidade. Porque se a gente deixa de esperar e de acreditar, então onde está a nossa fé no Cristo ressuscitado? Aí é um problema muito sério, porque é aí que está a conexão entre fé e, vamos dizer essa palavra que muitos acham que é feia, mas entre fé e política. Se por política nós entendemos a administração e a articulação honesta de tudo aquilo que serve para o bem da coletividade, né? É claro que o sistema capitalista já mostrou que é um sistema injusto, é um sistema que engole, destrói,
mata as pessoas, as comunidades, os povos, inteiros povos são engolidos pelo sistema capitalista. Na história também outros sistemas, como o socialismo real da Rússia, etc., não se deram melhor. Na China não se sabe bem o que é que vai ser e o que é que está sendo, mas são experiências, né? São experiências. Eu não sei como é que está agora, por exemplo, a situação de Cuba, mas é a nação que, por pequena que seja, exportou mais médicos do que outras coisas, né? Do que outras nações. Então, eu acredito que é um sonho, mas eu continuo sonhando, porque se a gente deixa de sonhar, a gente morre. E acho que isso é muito, muito, muito importante. E a juventude tem que apostar e acreditar nisso. É a juventude, é as crianças que têm que ser educadas nisso, que têm que ser formadas nisso para poder crescer e acreditar que a vida tem futuro, sim. Se a gente sabe preparar e abrir os caminhos para este futuro.